Nós estamos no segundo domingo estudando o profeta menor. E nós temos nesses profetas menores pessoas que nós não conhecemos muito, pessoas que também nós não sabemos muito. Domingo passado foi sobre Oséias, naquela experiência inédita e acho que única, depois acho que nenhum profeta passou por aquilo, como a gente ouviu o Felipe nos ministrar na semana passada. Hoje nós vamos para o profeta Joel. Então, se você não sabe bem a sequência dos livros, nós estamos dando as sequências, né? O primeiro profeta menor, Oséias, agora depois, logo em seguida dele, Joel. Mas é aquele lado chato da Bíblia. Nós demoramos muito para achar. Primeiro que eles são meio desconhecidos, e segundo, principalmente, porque escrevem menos. Então tem hora que você passa batido. Você vai ver no livro de Obadias, por exemplo, que não tem nem capítulo, só são versículos. Mas hoje é Joel, e Joel tem 3 capítulos na Bíblia evangélica. Tem algumas Bíblias católicas que são 4 capítulos. De qualquer jeito, são poucos os capítulos. E, gente, Joel, fico feliz também de falar de Joel, né? Joel, ele tem um nome que já é a mensagem dele. É impressionante que o nome dele é a mensagem que ele traz no livro dele. Porque o nome dele é Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Então, o próprio nome de Joel já é uma proclamação, já é a mensagem que ele traz. Mas nós vamos ler apenas alguns versículos e do capítulo 2. Isso é uma pena, porque nós fazemos isso porque nós não temos tempo, mesmo sendo um livro pequeno, não dá para ler aqui, nesse momento que nós temos. Mas eu gostaria de incentivar muito que você aproveitasse a deixa e você lesse durante a semana o livro de Joel, com calma, tranquilidade, e lesse e pudesse ser edificado de uma maneira mais profunda ainda durante a semana. O que nós vamos ler aqui? Só alguns versos do capítulo 2. Então, 2 de Joel, de 1 a 3. Na Bíblia Revista Atualizada, a Nova Almeida, diz assim: toquem a trombeta em Sião, Jerusalém, e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam. Você pode olhar que é uma mensagem que não é só para o povo de Deus, mas é uma mensagem que é para o mundo todo. Porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Então essa é a mensagem de Joel. O Senhor vem, o dia do Senhor vem. Versículo 2. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual, desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele, pelos anos seguintes, de geração em geração. Então, Joel está dizendo, um povo numeroso está vindo aí, é dia de juízo, dia do Senhor. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas diante desse povo que vem para o juízo, a terra de vocês é um jardim do Éden. Mas quando esse povo chegar e passar, atrás dele fica devastada
como um deserto, nada lhe escapa. Então, o capítulo 2 já começa com essa notícia profética do juízo. Aí nós vamos para o versículo 12 e 13. E aí vem a mensagem bíblica do dia do Senhor. Ainda não aconteceu esse juízo que eu estou dizendo que vai acontecer. Então, versículos 12 e 13, e olha, grava aí, os versículos 12 e 13 do capítulo 2 de Joel são os versículos-chave do profeta Joel. Então, preste bem atenção. Ainda assim, agora, enquanto tem tempo, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração, e não as suas vestes, as suas roupas. Convertam-se, voltem-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e Ele muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Então, esses dois versículos maravilhosos, que são chamados do Evangelho de Joel, porque a gente sabe, ele não tinha essa consciência que nós temos, mas a gente sabe que essa conversão só é possível por causa do sangue derramado de Jesus Cristo. Mas ele, de uma maneira profética, já anunciava isso. Aí, se isso acontecer como reação ao juízo que ele está anunciando, olha o que realmente Deus quer fazer. Deus não dá o juízo pelo juízo, mas Deus tem uma vontade no seu juízo. Versículos 18 e 19, diz assim: então, se acontecer a conversão, se vocês se voltarem para Deus arrependidos, então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. E agora, mais para frente, nos versículos 28 a 32, depois dessa resposta de Deus ao povo que se converteu, agora Joel não para por aí. Ele continua na inspiração de Deus, falando, não é só agora que vocês vão ter essa bênção de Deus, mas olha, aqueles que se converteram sinceramente diante do juízo, aqueles que se convertem dia a dia, aqueles que vão se converter até o final da vida, olha o que Deus tem preparado para esses. Então, do versículo 28 a 32 de Joel 2, diz assim: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Nesse sentido, serão reis e rainhas, como a gente ouviu, né? Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os escravos, os servos, as servas, as escravas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É um dia terrível de juízo, mas você percebe a vontade do Senhor para todos nós?
que haja um despertamento em nós, pelo Espírito que Ele vai derramar, para que a gente perceba o que realmente Deus quer. Porque aquele que perceber, aquela que perceber e invocar o nome do Senhor, a promessa de Deus é: será salva, será salvo. Porque no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Eu fiz questão de ler essas passagens, mesmo sendo um pouco demorado nisso, porque elas são a leitura da palavra de Deus é o principal aqui nesse momento. Ela já fala a cada coração de nós. Mas o que a gente percebe em Joel, logo de cara, a respeito do dia do Senhor, que é um dia de castigo. E ele está falando que é um dia de um castigo eminente e devastador. É um anúncio bem claro disso. Agora, como que eles estavam vivendo naquela sociedade? Nós não temos, eu não estou falando aqui a época que Joel escreveu, porque é tudo conjectura. Nem sobre esse personagem, a gente só sabe que ele é filho de alguém aqui, mas a gente não sabe nada sobre Joel e nem o tempo que ele viveu. Pode ser que é pré-exílio, pode ser, é uma possibilidade. Mas uma coisa a gente sabe, dá para perceber. Quando Joel fala, ele está falando para uma sociedade abastada, satisfeita, cheia de recursos materiais, e também tinha uma rotina agradável de religião, de culto. Era uma coisa confortável do dia a dia. E de repente vem essa palavra que nem uma pedrada assim, né? Olha, vocês que estão vivendo abastados, bem, vocês que estão nessa religião rotineira, que satisfaz o coração, olha, Deus está para executar a sua sentença de destruição. E tem uma coisa de Joel que é muito dele, né? Você não vê em outro lugar. Vê sim, mas não como Joel, que o castigo vai ser de um exército que vem do norte. Mas sabe que exército é esse? Eu vou ler para vocês. Capítulo 1, versículo 4. Só esse versículo já mostra esse exército, essa coisa real que acontecerá. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. E o que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Você sabia que tinha essas 4 espécies de gafanhoto? Alguém aqui estuda gafanhoto? É possível, né? É possível. 4 espécies terríveis de gafanhotos. Não é? Uma delas já começa com esse cortador. Aí vem a primeira, aquela da frente da batalha, né? São os primeiros a irem. E eles deixam atrás algumas coisas, mas o que esses deixou? Aqueles que migram. Então, quer dizer, esses são terríveis, porque eles não só cortam, mas eles voam longe, né? Eles migram. Então, esses vão comer. Se restou alguma coisa, ainda vem esse tal de devorador, devorando tudo. E se tem ainda algo que sobrou, ainda tem o exército que vem lá na retaguarda, que é o gafanhoto destruidor, cortador, migrador, devorador e destruidor. Gente, é um enxame de gafanhotos.
Você já viu o gafanhoto sozinho? Geralmente ele vem em bando. Geralmente, essa é a maneira do gafanhoto atacar. Nós temos a praga lá do Egito. Imagina a cabeça desses que estão vivendo diante dessa mensagem de Joel. O que ele está falando, olha, não é um tempo não é um tempo comum, não. É um tempo muito especial e de juízo. Tá bom. Mas outra coisa que a gente pode falar a respeito do gafanhoto é um exército perfeito. Um não atrapalha o outro. Ao contrário, um soldado ajuda muito o outro soldado. E cada um sabe muito bem o que fazer. E aí, se a gente lesse com mais detalhe, você vê que eles vêm sobre a terra, se tem um obstáculo, eles sobem o obstáculo, descem o obstáculo e continuam, sempre em frente. E sendo super eficiente naquilo que eles estão fazendo. Então, o que vai acontecer? Numa sociedade abastada, cheia de recursos, com o culto rotineiro, isso numa semana. Os gafanhotos vieram, a outra semana, todo mundo chorando, porque não tem nem mais comida. A economia foi devastada, e é a economia do país todo, da nação toda. O culto não tem mais sentido. E todo mundo chorando aquela destruição, aquela miséria em comum. Então, essa é a palavra de Joel. Aí ele aproveita esse momento para lembrar do dia do Senhor. Algumas pessoas, quando a gente começou a pandemia, algumas pessoas criticavam quando o púlpito falava do dia do Senhor, da volta do Senhor. Olha para a Bíblia, leia a escatologia, olha a doutrina, não é assim. É assim sim. É assim sim. Nós estamos aproveitando e precisamos aproveitar como Joel fez, aquela praga terrível, real, que aconteceu na experiência deles. Ele aproveitou para dizer do dia do Senhor. Ele fez daquilo uma pregação, uma mensagem, e é o que nós precisamos fazer. Na mesma caminhada de Joel, porque o país era de um jeito e de repente ficou de outro jeito. O mundo era de um jeito e de repente o mundo ficou outro. Alguma semelhança? Alguma coisa que nos mostra? Até 2019 e uma coisa, 2020, o mundo todo de cabeça para baixo. Aí nós falamos, não, 2021 volta tudo ao normal. Está demorando, né? Está demorando. Mas quando Joel traz para esse dia da tragédia o nome de Deus, ele está fazendo a melhor coisa que pode fazer num tempo assim. Porque quando você está em crise, quando acontece uma morte na sua família, ou uma doença grave, ou então uma tragédia social, ou uma pandemia como nós estamos vivendo, ou uma praga terrível como essa, quem é que fica em pauta? Quem é o assunto que é trazido? Deus. Quem é esse Deus? E aí as várias opiniões. Deus se ausentou. Deus está furioso. Deus é um Deus caprichoso. Olha o que ele faz. Ou, olha o que ele deixa acontecer. Que soberania, que controle é esse desse Deus? Ou, alguns falam ao contrário. Deus é soberano. Ai, como dói isso no coração, porque Deus é soberano, eu sei. Eu não estou dizendo ao contrário. Mas você combinar a soberania de Deus com um mal sem sentido, com morte,
Não é isso que Joel faz. Mas Deus entra em pauta. Quem é Deus e como é que Deus age? Eu não conheço esse Deus. E isso não é só daqueles que não conhecem a Deus. Na nossa própria vida, na nossa própria experiência, nós também, num momento difícil, Deus vem até nós, na nossa cabeça, na nossa mente, e a gente fica meio confuso. É verdade? Não precisa só porque eu perguntei, mas não é uma verdade? E Joel, nesse momento, aproveita para dizer a respeito de Deus para aquela nação, para aqueles que vão receber o juízo. E ele diz assim, olha, convertam-se, vou ler outra vez o 12, 13 do 2, né? Convertam-se ao Senhor seu Deus, só o 13, porque Ele, Deus Deus é bondoso e compassivo, Ele demora para se irar, é grande a sua misericórdia, e olha, Ele muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Essa soberania é verdadeira. Essa soberania que a gente fica até meio, Deus muda de ideia? Que mistério é esse? Então quer dizer, meu Deus, eu não estou entendendo essa doença, eu não estou entendendo essa pandemia, eu não estou entendendo. Mas quer dizer que ainda é uma revelação da tua misericórdia? E aí fica chato para nós, porque aí eu falo assim, Deus, o Senhor é tardio em irar-se, então se chegou a ira é porque eu não aproveitei a oportunidade que eu tive até hoje. E o Senhor precisou apelar. Isso é palavra minha, né? O Senhor precisou apelar porque eu estou tão surdo, tão cego, tão ignorante, tão demorado, tão tardio, que o Senhor falou, não tem outro jeito com esse daí. Não tem outro jeito com essa sociedade. Não tem outro jeito com esses cristãos que se dizem cristãos, mas vivem uma religião. Não tem outro jeito. É preciso mandar uma tragédia. E aí fica mais chato ainda, né? Eu fico pensando em mim mesmo, não de maneira exclusivista, mas a minha parte nessa questão, né? Será que eu estou aproveitando essa oportunidade? Não aproveitei as anteriores, será que essa que é mais pesada, será que eu estou aproveitando? Será que eu estou percebendo e voltando-me para Deus? Essa é a mensagem, gente. Voltem-se para Deus, vocês estão distantes de Deus, mas eu tenho cultuado o Senhor todo domingo. Eu tenho feito minha oraçãozinha a cada dia. Volte-se para Deus. Preste atenção. Olhe enquanto é tempo. Olhe enquanto você consegue perceber. O dia do Senhor vem. E o dia do Senhor tem dois aspectos. O aspecto de juízo, para sempre, para quem não ouviu, não percebeu. Mas também o aspecto de trazer o que Deus quer para aqueles que resolveram ouvir e invocar o nome do Senhor e experimentar agora para sempre, perpetuamente, as bênçãos que Deus quer dar. Meus irmãos, todos nós, eu vou resumir aqui porque o tempo está correndo, todos nós somos chamados para esse vale de Josafá. Você pode ler lá, ele fala a respeito, capítulo 3, toda a humanidade é chamada para o vale de Josafá. E lá vai acontecer uma coisa muito chata.
a luz de Deus de um lado e as minhas decisões do outro, sendo revelada pela luz de Deus. Eu amei ou não amei o meu próximo? Como eu tratei o meu próximo? Que decisões eu tomei na minha vida a cada dia? Como eu fiz uso da minha vida? E o pior, quando eu ouvi a vontade de Deus, quem é Deus, como Deus age, o que Deus quer, o que eu fiz com isso? Em contraste com a minha vontade, eu fui obediente ou desobediente? Eu amei a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, ao ponto de praticar ou não? Vale da decisão. Um contraste entre a luz do Senhor e o nosso dia a dia. Mas tem uma coisa e vou terminar com ela. Joel traz uma questão muito importante quando ele fala a respeito desse dia para aqueles que invocaram e foram salvos. Eu vou derramar o meu espírito. Vou derramar o meu espírito. E as crianças vão profetizar, os jovens vão profetizar, os velhos vão ter visão, os escravos, as escravas, todos esses sinceros, eles receberão o meu espírito. E é pena que não dá tempo, mas o Joel mudou a visão da redenção de Deus. E lá em Gálatas 4, 4-6, eu não vou ler por causa do tempo, Paulo fala assim: nós somos salvos, nos tornamos filhos de Deus em Jesus Cristo. Essa é a redenção. Era a redenção que todo mundo esperava. No Messias, nos tornamos filhos de Deus. Só que Joel fala a respeito do Espírito Santo. Após a obra de Jesus Cristo, vem, e nós vimos isso em Atos 2, a descida do Espírito Santo. E Paulo aos Gálatas fala assim: e o Espírito vem para certificar no seu coração que você é filha amada de Deus, que você é filho querido de Deus. Então a redenção tem a obra de Jesus Cristo na cruz, nos tornamos filhos, mas nós somos tão tardios, tão difíceis para o entusiasmo, para o despertamento, que Deus manda o Espírito Santo morar em nós e confirmar a cada dia: você é filho, assim como Jesus. Assim como Jesus. A redenção. Então, qual que vocês acham, de maneira bem resumida, que é a mensagem de Joel? O dia do Senhor vem, então converta-se, aproveite! Aproveite! É a manifestação de Deus para que você aproveite, volte-se para Ele e receba dele tudo aquilo que Ele quer te dar. E faça isso também anunciando para o seu vizinho, para a sua vizinha, para aqueles que não estão nem aí para a voz do Senhor. É para a humanidade. Igreja Presbiteriana de Viçosa, aproveite a pandemia e fale para todos quem é Deus. Qual é a obra de Deus? E que o dia desse Deus está chegando. Vamos orar? Ó Deus, a Tua palavra é muito mais do que nós podemos entender e compreender.
A tua palavra sempre traz essa coisa da novidade, mas também essa coisa da urgência, do que realmente é importante, do temor, de contemplar o Senhor na beleza da santidade. A oração primeira desse dia foi de nós nos voltarmos, contemplar a tua face e de nós ouvirmos a tua voz. Ó Deus, a tua voz foi proclamada, é proclamada, a voz do Senhor está presente. Que haja, ó Deus, ouvidos para ouvir essa palavra. Ouvir com a ajuda do Espírito Santo, não ouvir conforme nós queremos, mas o ouvir do Espírito Santo em nossa vida. Abençoe, ó Deus, todas as mães da nossa igreja, da nossa cidade, do nosso país, principalmente as que estão sofrendo por alguma perda, ó Deus. Mas abençoe cada um de nós, para que a gente deixe, ó Deus, a religião de lado, e que a gente viva para valer essa fé viva, cheia de promessa, cheia de plenitude, ao ponto também de mostrar para outros de uma maneira cativante e vibrante, Senhor, essa tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Para todos um bom domingo, uma boa celebração, uma boa lembrança das mães, gratidão, oração. Até o nosso culto de hoje, 18 horas. Tá bom? Deus nos abençoe.